Oi, gente, essa é a nossa segunda aula de História Geral e hoje nós vamos falar de Grécia Antiga, que é um assunto que cai bem mais do que o assunto anterior, que foi Antiguidade Oriental. Então, eu vou criar uma lista de exercícios para vocês e colocar no Classroom. E qualquer dúvida é só me mandar que eu ajudo vocês. E eu arranjei agora o microfone para gravar as aulas, então vocês me falam se está melhor esse áudio dessa aula ou da aula anterior, para ver qual que é melhor para vocês. Porque se da aula anterior estiver melhor, eu tiro o microfone e uso só o fone. Então, hoje vamos falar sobre a Grécia Antiga. Vamos lá. Essa é a Grécia Antiga, todo o seu território. Em vermelho são as zonas de assentamento grego, então, onde tinha o povo grego. Essa área aqui, com esses pontinhos pretos, é a área mais importante, que tem Atenas e Esparta. E são as áreas, esses pontinhos pretos são as metrópoles, né? São as cidades-estado. E esses pontinhos brancos são as principais colônias. Esse slide aqui é aquela área mais importante, então hoje a gente vai aprender Esparta e Atenas, que são as duas cidades-estados mais importantes. E nós vamos começar falando de Creta, na verdade, que foi a civilização minoica. Então eu vou já falar que Creta está aqui, é uma ilha, e enfim. A história da civilização grega é dividida em períodos, eu vou falar de cada período. Esse é o pré-homérico, que vai do século XX até o 12 a.C. E a base geográfica? Então, a base geográfica da Grécia tinha um solo muito ruim, muito pobre, então eles não conseguiam plantar muito, e também tinha um relevo montanhoso, então tinha muitas montanhas. A civilização minoica é Creta, é aquela ilha que eu mostrei antes, então tinha os cretenses lá, né, e eles eram muito inteligentes, eles eram talosocráticos, então eram muito ricos, eles faziam comércio pelo mar, e eles a base grega cultural vem da Creta, de Creta, né? E eles também tiveram muito contato com os egípcios antes de serem invadidos pelos dórios que vão chegar, que é a primeira diáspora. Mas as primeiras migrações, os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios chegam, e a primeira diáspora acontece, que é a invasão dos dórios em Creta. Então, diáspora é quando o povo se espalha por vários territórios, quando um povo em comum, né? Eles estavam juntos e eles vão se espalhar agora por vários territórios. Então, a invasão dos dórios. Eles vão chegar e vão destruir Creta inteira. É secreta, coloquei uma foto dela hoje em dia, né? Que é muito bonita, a ilha. O período homérico, que é o segundo período, vai do século XII ao século VII a.C. Tem o domínio dórico, porque eles invadiram, né, Creta, e esse período é conhecido como Idade das Trevas da Grécia, porque os dórios não escreviam, então eles eram muito agressivos, e eles não escreviam, então a gente não tem muitos dados sobre esse período, por ser dórico. Então, mas a gente tem até hoje. A principal obra que a gente usa para poder pegar dados históricos dessa época são as obras homéricas, que é a Ilíada e a Odisseia. Elas eram usadas em escolas nessa época para poder ensinar as pessoas. E a sociedade começou a ser dividida em genos, que eram as famílias, frátrias, que eram um grupo de famílias, aí aumentava para a tribo, e as polis, que é o começo da cidade-estado, que começa no final desse período, começa a cidade-estado, as polis. Tem o período arcaico, que vai do século 7 ao 6 a.C. Tem a ascensão, então agora a civilidade grega está ascendendo e as polis não eram um lugar geográfico, mas sim um espaço público. E a população começa a aumentar muito, e aí acontece um problema, porque o solo é muito ruim. Então, eles precisam ir atrás de novos solos, novas coisas, colônias. Então, a segunda diáspora grega é a colonização grega, que são aquelas colônias que eu mostrei no primeiro mapa. Então, vai começar até agora a colônia, e eles vão começar a colonizar as pessoas. E essa é a segunda diáspora grega. A primeira foi aquela da invasão dos dórios, e essa é a segunda, que é a colonização. Eu vou falar agora das duas cidades-estado mais importantes, que é Esparta e Atenas. Esparta. A origem é na península do Peloponeso, o povo dório, que é aquele povo que invadiu, que eles são agressivos, e as bases e valores. Militarismo é muito importante, militarismo na sociedade, muito, muito importante. Com 7, 8 anos, as crianças são entregadas ao Estado e começam a treinar a partir da cidade, e, tipo, nunca mais vivem com a família deles. Então, eu estava lendo que
eles eram enviados a um lugar muito perigoso e quem sobrevivesse voltava e era treinado como soldado espartano. Então era muito importante o militarismo na sociedade. A austeridade, eles eram muito severos nas leis e no jeito de ser. E a xenofobia e a chinelasia, que a xenofobia é a versão estrangeiro, né? Então não podia entrar estrangeiro em Esparta, e chinelasia é a mesma coisa, só que outro nome para a versão ao estrangeiro. Então, era proibido entrar estrangeiro em Esparta. Só podia povo espartano, só podia quem nasceu lá. E tinha a eugenia, que é uma das primeiras sociedades que tem eugenia, tipo, organizadas assim, que tem centros urbanos, coisas do tipo. Então, crianças que nascessem, pessoas que nascessem com deficiência eram mortas, e, enfim, qualquer imperfeição, a pessoa era morta. Porque tinha que ser todo mundo perfeito para virar um ótimo soldado. E a sociedade tem os esparciatas, que são cidadãos soldados, eles são os mais importantes da sociedade, eles participam politicamente, eles são os únicos que participam politicamente. Tem os periecos, que são os comerciantes, os ilotas, que são os escravos do Estado, e as mulheres. Na sociedade, porque tem Esparta e Atenas, né? Atenas, elas não têm nenhuma liberdade, que eu vou falar disso mais depois. Mas nessa elas têm até um pouco mais, porque elas não tinham filho para criar, né? Porque até os 7, 8 anos, na idade da cidade, era mandado para o Estado. E os maridos, a maior parte deles, não a maior parte, todos, ficavam o tempo todo fazendo no quartel, né? Quartel, para poder treinar militarizado. Então, elas eram mais livres na cidade, porque só tinha mulheres nas cidades, porque o resto dos homens ou tava não, né? Tava no militar, e as crianças também estavam sendo treinadas. Então, elas tinham um pouco mais de liberdade política e liberdade em geral. A organização política é uma diarquia, tem 2 reis, um religioso e um militar. O religioso é quase que um deus na terra para eles, e ele é usado para pegar em, tipo, conselhos. Tem Jerusa, que é o Conselho dos Anciães, que são 28 pessoas acima de 60 anos, que são, tipo, quem eles pedem conselho. Não é obrigatório seguir esses conselhos desses anciões, mas eles seguem do mesmo jeito. E é porque, acima de 60 anos, porque a maior parte da sociedade espartana morria muito cedo por conta das guerras. Tem a Ápila, que é a Assembleia dos Cidadãos, que todos os cidadãos podiam participar, e o Eforato, que é a administração da cidade, que tinham vários eforatos na cidade para poder administrar. Agora Atenas, que é um pouco maior. Tem Origem, que é na região da Ática, e são os jônios, que são um povo mais intelectual. As bases e valores. A atividade comercial tinha agricultura, mas não era tão forte, né? Porque o solo era ruim. E tinha comércio marítimo, porque ficava ali do lado do mar, e pesca. Mas não tinha muita atividade comercial na Grécia em geral. Por quê? Porque assim, você pensa, porque é uma sociedade bem urbanizada, né? Porque da onde eles tiram tanto dinheiro para a sociedade comercial? Para atividade comercial, de onde eles tiram tanto dinheiro para criar essa urbanização? E é os escravos que fazem isso. Então, é muito presente, eu vou falar mais disso para frente também, e é muito presente, tem muitos escravos e eles que trabalham no campo. Então, na cidade são os intelectuais e no campo são as pessoas escravizadas. E a retórica, né? E a retórica é o que Sócrates fazia, que era falar com as pessoas na rua. A oratória, que é o ato de falar, né? A arte do falar. A lógica, filosofia, tem Sócrates, Aristóteles, Platão. E tem a Ágora, que é uma praça pública que eles discutiam as coisas. E a Acrópole, que é a área alta da cidade, porque a cidade tinha uma área alta. A sociedade tem os epátridas, que são os latifundiários. Eles são aristocratas e eles são os principais cidadãos das cidades nessa época. Então, eles que fazem a política. Tem os Yorgóis, que são os pequenos proprietários, que eles são importantes também, mas não participam da política. Tem os Demiurgos, que são os comerciantes, eles são mais ricos que os Epátridas, mas eles não são tão importantes na hierarquia social, então eles não participam tanto da política. Tem os Tetas, que são pessoas sem propriedade, os Metecos, que são estrangeiros, diferentemente de Esparta, aqui eles aceitam mais pessoas estrangeiras, então eles eram bem recebidos, mas não eram cidadãos. Os escravos, que podia ser por guerra, então eles tinham guerras, e quem perdesse virava escravo,
por dívida, então você pegava dinheiro emprestado dos repátridas, por exemplo, e não conseguia pagar. Você tinha duas opções. Ou você se entregava, ou entregava alguém da sua família para ser escravo, ou você dava sua terra e para essa pessoa, você entregava sua terra, mas você continuava trabalhando na terra e pegava só um sexto das coisas que você produzia para você mesmo. Então, continuava sendo um trabalho escravo do mesmo jeito. Pode ser hereditário também, então, pessoas, filhas de escravos também são escravizadas. Compra e venda, então tinha um comércio de escravos nessa época já. Aqui a escravidão, diferentemente do Egito, já é mais estrutural, não é étnica ainda, óbvio, por essas razões. Então, mas já é uma coisa mais estrutural. Então, a sociedade dependia dessas pessoas, era uma parte da estrutura muito importante da sociedade. E as mulheres, a de Atenas, tem aquela música do Chico Buarque, né, que muita gente conhece. Se vocês quiserem, eu vou colocar no Classroom para vocês escutarem, que são as mulheres de Atenas, e elas ficavam o dia inteiro no gineceu, que é um quarto dentro da casa, então elas não podiam sair de casa, não podiam fazer absolutamente nada. Não tinha nenhuma participação política, e a única coisa que elas tinham, função delas, né, era ter filhos, principalmente homens, de preferência. Então elas ficavam no gineceu o dia inteiro. Aí tem os legisladores, que é a evolução política. Eu vou falar de cada um agora, os mais importantes, né? Tem o Dracon, ele criou o Código Draconiano, e as leis começam a ser fixadas na Ágora agora, e elas mantêm o privilégio da aristocracia. Mas é um problema, porque começa a mudar muita coisa com esse Código Draconiano, mas continua a mesma coisa, porque a aristocracia mantém os privilégios, não é todo mundo que vira cidadão, então o povo começa a se rebelar contra ele. Aí tem o Solon, ele abole o Código Draconiano, ele cria o Conselho de 500, que é o bully, e a classificação censitária agora é por dinheiro. Então, quem tem dinheiro que tem poder político. E ele proíbe a escravidão por dívida. Então, agora vai aumentar a escravidão de pessoas estrangeiras. Então, os estrangeiros não são mais tão bem recebidos na cidade. Tem o Pisistrato, ele é apoiado pelas camadas mais pobres, teve também um problema aqui, porque é a aristocracia, né? Então, ele é apoiado mesmo pelas camadas mais pobres, e eles tornam-se um tirano. Mas ele torna um tirano e um governo bem autoritário, mas os pobres, as camadas mais pobres, gostam dele, só os ricos que não gostam. Então, ele faz muita coisa pelo povo. Ele faz uma regulamentação da questão agrária, então ele divide propriedades, e ele é capturado e morto. No final não, né? Ele foi morto. Mas aí o filho dele começa a ser um novo regulador, mas não dá certo. O filho dele também é expulso e vem o Clitenes, que é o pai da democracia, um dos mais importantes. Ele é apoiado pelas camadas mais pobres também. Pera. Não. Desculpa, gente. É a próxima. Depois eu arrumo quando manda para vocês os slides. Mas ele acaba com a divisão social e econômica e ele divide a poli em demos. Então agora as pessoas são divididas por território mesmo e não por dinheiro, enfim. E agora ele define pessoas cidadãs como tem que ser homem, habitante das demos, que é o que ele dividiu, maior de idade, que é 21 anos, filho de pai e mãe ateniense e livre. Cerca de apenas 10% da população se encaixava nesses critérios, e tem a isonomia, a isocracia e a isegoria. A isonomia é a igualdade jurídica, isocracia é a igualdade política, e isegoria é a igualdade de fala. Aí vocês falam, como era uma democracia se apenas 10% dos habitantes participavam da política? E porque a definição de democracia é quando todos os cidadãos têm direitos iguais, mesmo que seja só 10% das pessoas que sejam cidadãos. Então, todas as pessoas que são consideradas cidadãos têm direitos iguais. Então, é uma democracia. É muito importante isso de isonomia, isocracia e isegoria. E tem a eclésia, ou Assembleia de Cidadãos, que todos os cidadãos participam, e ostracismo. Então, agora eles começam a expulsar pessoas de Atenas. Aí eu coloquei uma pintura, né, de Atenas. E agora o período clássico, que é do século VI ao século IV a.C. É o auge das polis, então é o auge do militarismo em Esparta e o auge da democracia
em Atenas. Tem o Péricles agora, que ele é muito importante. Eu não vou falar muito dele porque não cai muito, mas no resumo que eu mando para vocês, porque eu não sei se vocês viram da aula passada, eu mandei um docs também, né, um PDF, com o meu planejamento de aula. Porque tem tudo que eu falei escrito lá, e vocês não precisam escrever resumo, enfim. E eu coloco ele lá, tipo, mais informações sobre ele nesse resumo. Aí vocês podem ler lá. Os conflitos começa conflitos agora, internos e externos, e tem as guerras médicas, que é quando os persas invadem a Grécia. Mas aí você pensa, então foi os espartas que lutaram contra os persas, porque os espartas são muito militarizados. Não, mas não foi isso que aconteceu. Porque os persas são talassocráticos, então eles também fazem comércio pelo mar. Então o mar é uma coisa muito importante. Então todos os conflitos, a maior parte deles, foi pelo mar. E quem tem mais contato com o mar é Atenas. Então é Atenas que é mais prejudicada nessa briga toda. Eles conseguem expulsar os persas, as cidades gregas, e eles ganham, né, expulsam os persas, e começa a Confederação de Delos, ou Liga de Delos, que é uma liga das principais cidades gregas. Eles se juntam todos, tipo, principalmente Atenas e Esparta, óbvio, para poder juntar dinheiro, basicamente, para a próxima vez que os persas atacarem. Então eles começam a mandar todo esse dinheiro, suprimento, enfim, para Atenas, para eles guardarem para a próxima invasão dos persas. Os persas nunca mais invadem, o Império Persa começa a decair, entra em crise, então isso nunca acontece. Então, Atenas começa a receber muito desse dinheiro, e eles começam a usar esse dinheiro para benefício próprio. Então, eles pegam esse dinheiro, que era para uma próxima invasão, né, que eles estavam esperando, e começa a investir na própria cidade. Esparta descobre isso e cria a Liga do Peloponeso, que é uma liga que junta Esparta e algumas outras cidades-estado, e eles são contra Atenas, e acontece a Guerra do Peloponeso, que Atenas perde, e começa a hegemonia espartana. Atenas perde, mas continua sendo uma cidade, só que ela vai começar agora a ficar muito pobre. As cidades gregas vão começar a decair muito porque gastou muito dinheiro nessa guerra do Peloponeso, então agora elas estão muito vulneráveis para qualquer invasão. Então agora é o período helenístico, que vai do século IV ao século II a.C. Tem a hegemonia de Esparta, ela dura pouco, bem pouco. Eles são ganhados na Batalha de Leutras por Tebas, que é outra cidade-estado, e o reino macedônico começa a ver isso, ver que as cidades gregas estão muito embaixo, assim, tá bem fraca a situação, eles falam, vamos invadir. Aí o rei Felipe II tenta invadir, que é do reino macedônico, mas ele morre antes de conseguir invadir a Grécia inteira e pegar tudo para ele. Então, Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, que é filho do Filipe II, ele resolve realizar o sonho do pai, né? Que é invadir a Grécia. Então, agora é o Império Macedônico, porque aumentou muito, e a difusão da cultura grega no Oriente. Então, ele gosta muito da cultura grega. Ele era aluno de Aristóteles, se não me engano, vai estar lá no resumo também, mas tenho quase certeza que Aristóteles, ele era aluno de Aristóteles, então ele gosta muito da cultura grega e ele junta para a cultura oriental. Isso é a cultura helenística, é a junção dessas duas culturas. E agora vamos fazer alguns exercícios. Esse do Enem de 2012. No contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de sua opinião em um verdadeiro espaço público. A ágora, confronto esse que concedia suas convicções à qualidade de instituições públicas. Aí tem ali a referência, né? E no texto está relatado um exemplo de exercício de cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática. Aí tem a direta, que é quando o próprio cidadão resolve as coisas políticas, essa parece certa. A sindical não tem como, porque não existia sindicatos ainda. A socialista não, porque não existe socialismo ainda. Corporativista não, porque não tem corporação. E representativa também não, porque eles não elegiam ninguém. Não é que nem a nossa hoje, que é representativa, que você elege deputado, governador, presidente, prefeito, para poder tomar as decisões por você. Então, é a direta. É o Vunesp 2001. Dentre os legados dos gregos da Antiguidade Clássica que se mantém na vida contemporânea, podemos citar a concepção de democracia com participação do voto universal. Não existia voto universal na Grécia Antiga. A promoção de espírito de confraternização por intermédio de esporte e jogos, pode ser porque eles criaram as Olimpíadas, né? E até hoje a gente usa esportes para poder fazer uma confraternização, que nem jogos de futebol, Olimpíadas, inclusive. Aí pode ser essa.
A idealização e a valorização do trabalho manual em todas as dimensões, eles odiavam o trabalho manual, principalmente os atenienses. Quem era mais importante na sociedade eram os intelectuais, então não tem como. Os valores artísticos, como expressão do mundo religioso e cristão, ainda não existia o cristianismo, então não tem como ser. E o planejamento urbanístico segundo padrões das cidades acrópolis. Não, porque hoje a gente não tem ágora, não tem nada igual a isso. Então é a B. Enem 2014. Compreende-se assim o alcance de uma reivindicação que surge desde o nascimento da cidade, na Grécia Antiga, a redação das leis. Ao escrevê-las, não se fazia mais assegurar-lhe permanência e fixidez. As leis tornaram-se bem comum, regra geral, suscetível de ser aplicada de toda a mesma maneira. Para o autor, a reivindicação atendida na Grécia Antiga, ainda vigente no mundo contemporâneo, buscava garantir o seguinte princípio: isonomia, igualdade de tratamento dos cidadãos. Que eu falei para vocês, isonomia, isografia, e eu esqueci a outra, mas eu falei para vocês. Então, essa pode ser, que eu já falei dela. Transparência, não tinha isso. Acesso às informações governamentais, não. Tripartição, não tinha separação de poderes políticos. Essa tripartição é do Montesquieu. Do Montesquieu, não tem. Equiparação, que é igualdade de gênero, não tem. Elegibilidade, que é cargos públicos, também não tem. Então, só pode ser a isonomia. E esse é o fim, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me manda no e-mail que coloquei aqui. Ou me mandam pelo WhatsApp, que eu estou no grupo de alunos com vocês também. É só ver uma pessoa de cabelo verde na foto, então é bem fácil me achar. Vocês podem mandar lá, ou pode mandar no Classroom também, nos comentários, que eu tento responder o mais rápido possível. E é isso, espero que vocês tenham gostado, e eu vou mandar, hoje mesmo, eu coloco já no Classroom a lista de exercício com as respostas, e vocês fazem, eu coloco o PDF e o resumo que eu faço nas aulas para poder ficar mais fácil para vocês. E é isso. Tchau!